Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui no Somos Mais Que Um, esse nosso canal que fala de carreira, de trilha, de caminho, de vida, de profissão, mas também de vida, né, Roger? Eu vou apresentar o Roger daqui a pouco, mas assim, existe uma ilusão de que carreira é separada da vida, né? E não existe isso, né? Nossa carreira e nossa vida são uma coisa só, né? A gente vai desenhando um caminho, que às vezes não é um caminho que a gente pensou lá na frente, né? Lá no início, mas depois ele foi se construindo. E, engraçado, essa semana eu tenho falado com várias pessoas sobre esse assunto etarismo, 50 a mais, esses pontos. Falei com a Sandra, que é do RH da Rede Farma, sobre isso. Falei com o Carlos Casaroto, que é um consultor sobre isso. Falei com o Oswaldo Maia, que é um outro consultor também sobre isso. E agora estou aqui com o Roger. E nós estávamos conversando aqui, né, Roger Montenegro, ele vai se apresentar daqui a pouco, que essa história dos 50 a mais ficou, né? Tudo se fala disso o tempo todo. A gente está num momento em que o envelhecimento da população vem se acelerando, né? A nossa pirâmide etária vai se invertendo, cada vez mais a gente tem pessoas acima de 50 anos, e nós temos muita lenha para queimar ainda, né? Muita coisa para fazer. Então, o Roger propôs o tema aprender, desaprender, reaprender, né? Como que a gente se prepara para essa mudança. Então, estamos aqui para falar um pouco desse assunto. Primeiro, Roger, obrigado, né? No sábado à tarde, você ter vindo aqui, sair lá de Batatais para vir para Ribeirão. E eu queria que você contasse um pouco a sua história, contasse seu caminho, para a gente chegar a falar aí desse ponto que nós nos propusemos a falar. Primeiramente, professor Cachito, posso lhe chamar de Cachito, Cachito, professor? Cachito. Não, professor Cachito. É muito chique. Não, mas você é professor e tal. Mas assim, bom, Cachito, eu primeiramente quero agradecer, né, o convite. Para mim foi uma honra, né, ter sido convidado a participar do seu podcast. Eu já sigo o seu canal, já sigo o seu podcast, já tenho assistido várias entrevistas aqui e achei muito interessante os assuntos, né, que vai de encontro do que a gente pensa, trabalha, enfim, né? Mas eu me chamo Roger Ribeiro Montenegro Rodrigues, né? Mas assim, todo mundo me conhece como Roger Montenegro. Né? Geralmente o nome diferente é o que chama, né? Um sobrenome mais forte, acredito e tal. Aí ficou Roger Montenegro, né? E não sou parente do Oswaldo nem da Fernanda, né? Gostaria muito, mas não sou. Mas eu venho lá de Jaboatão dos Guararapes. Não sei se você conhece, já ouviu falar? Já ouvi falar, nunca conheço. É um estado lá do estado o de Pernambuco, estado, mas nunca fui a Jaboatão. Onde eu cresci, né, tive minha formação ali até a minha adolescência, foi quando eu vim para cá, em Ribeirão Preto, e devido às mudanças, né, dos pais, meu pai ele era gerente comercial de várias empresas, então viajava muito, estudava muito. E por fim ele veio para morar em Ribeirão Preto, e eu tinha continuado, eu e minhas irmãs, morando lá em Pernambuco mesmo. Mas aí quando eu completei, terminei, né, o segundo grau, eu falei assim, eu vou para Ribeirão Preto, vou pensar, vou estudar, e vim para Ribeirão Preto, comecei a fazer engenharia aqui, né, que é um curso que eu tinha uma paixão assim, né, de começo, mas como eu ingressei na faculdade aqui no Moura Lacerda, e confesso que é um curso de lucro, né? Aí eu vi que não era para mim, não era minha vocação essa área de exatas assim, né? Tanto é que eu fiz grandes amigos aqui em Ribeirão Preto que hoje são engenheiros, são grandes engenheiros aqui da cidade, né? E eu permaneço com essa amizade com eles até hoje, né? E depois eu voltei para o estado de Pernambuco, né? Eu falo Recife, porque Jaboatão dos Guararapes e Recife ali é tudo grudado, então faz parte do Grande Recife. Então eu voltei para Recife, lá fiquei mais um ano, 2 anos, depois eu retornei para cá, aos 20 anos, eu tinha trancado a faculdade de engenharia, mas aí quando eu retornei para cá, eu fui fazer Direito. Saiu da exatas. Da exatas, fui totalmente sociais, humanas. Exato. Aí eu fui estudar na UNAERP e comecei a fazer Direito na UNAERP, comecei a trabalhar na UNAERP. Então, foi a minha primeira experiência profissional, né, que foi na UNAERP, onde lá
Por quase 10 anos eu trabalhei lá e eu tive um crescimento enorme ali, tanto profissional como acadêmico ali. Né? Então, agradecer muito a instituição que me acolheu, né? E lá eu formei e fiz grandes amigos até hoje. Né? Aí, na UNAEB eu não tinha pretensão de sair, né? Eu estava até pensando em fazer um mestrado ali, até comecei a fazer o mestrado na UNAEB, mas aí veio uma oportunidade para eu ir trabalhar na Fundação Casa. Recebi um convite, né, para assumir a direção da Fundação Casa aqui em Ribeirão Preto, e na época era, hoje eu não sei, que eu não tenho mais acompanhado, né? Mas na época que eu assumi era bem complicado, né? Então, mas foi muito bacana, porque ali eu vivenciei também experiências que jamais pensaria em vivenciar, né? Em questão de, mesmo na gestão pública mesmo, na questão de medidas socioeducativas, enfim, uma série de... Então foi bastante gratificante. Aí depois eu fui morar em Batatais, que eu resido até hoje. E lá, estou lá, comecei a trabalhar na prefeitura municipal, e entre vindas e idas na prefeitura, porque eu trabalhei, depois eu saí, depois eu voltei, depois eu Tem a saí, aí questão fui política chamado, aí também, né? tem também, e agora, né, há 1 ano e 7 meses, eu fui chamado novamente de volta, né? Exerci nesse período sempre a advocacia, né, que eu tenho na formação, e, e aí eu fui chamado, convidado pelo atual prefeito para voltar e assumir a pasta do desenvolvimento econômico, onde eu já estou à frente há 1 ano e 7 meses. E agora estamos aí, estamos Deixa eu pegar trabalhando. uma coisa que você falou que eu acho interessante. Assim, quando eu pensei aqui o podcast, ele tem 3 públicos assim que eu tento falar. O primeiro, e foi o detonador do negócio, meu filho está com 16 anos. Então ele está naquela época da escolha profissional. E isso que você relatou, né, que você começou um curso, viu que não era, e foi para outro completamente. Isso é importante da gente falar com esse público, né, porque existe uma pressão muito grande nesses meninos muito novos, né, 16, 17 anos. Você tem que escolher uma profissão, e não pode errar, e tem que escolher a certo. E às vezes uma pressão de assim, você tem que escolher a que dá certo, a que... E não existe isso, né? Assim, é o que você falou. Você tentou uma coisa, e outra coisa importante que você disse, você não perdeu esse tempo que você fez engenharia. Você continuou tendo amigos lá, você aprendeu coisas que são importantes, né? Só ganhei. E depois você foi para um outro caminho e trilhou esse caminho. Então, isso é importante falar. O segundo público que eu sempre tento falar aqui é o público ali do meio da carreira, que às vezes você fala assim, puxa, será que era isso que eu queria fazer na vida, né? Você constrói uma carreira, mas você não sabe se era aquilo mesmo. E aconteceu isso comigo, eu acabei me mudando de carreira, saindo da carreira executiva para a área de dar aula, treinamento e tudo mais. E o terceiro público, o nosso público aqui, né? Nós, né? Que a gente começou a falar um pouco sobre isso. Que é esse público, né? Que muitas vezes tinha uma expectativa de que ficar a vida inteira numa empresa só, num trabalho só, numa estabilidade profissional, e a gente está tendo que reaprender tudo de novo, né? Porque tem mudanças sociais, tem mudanças tecnológicas, né? Tem mudanças de costumes e de tudo mais, e a gente está tendo que se reaprender. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria pegar uma outra coisa que você falou, que é o trabalho na administração pública, porque eu já entrevistei, eu acho que é o 61º aqui, mas nunca entrevistei ninguém de administração pública. E é interessante falar disso, né, da gestão pública. É uma realidade bem diferente da empresa privada, né, do mundo corporativo. Então, eu queria que você falasse como é que é atuar nesse mercado. Como você disse, né, às vezes tem idas e vindas, às vezes tem impactos políticos sobre isso. Conta para a gente um pouco dessa carreira. É bem diferente, né, da área privada, né, em vários aspectos. Então, o que eu posso... eu não tenho, para falar a verdade, na minha carreira inteira, eu acho que eu trabalhei mais no setor público do que no privado. Foram poucas as vezes que eu trabalhei na empresa privada, eu trabalhei na UNAERP, né, na minha formação acadêmica ali, e depois eu trabalhei na Santa Casa, lá em Batatais. Então, num período muito curto. Mas, assim, é totalmente diferente. A administração pública é totalmente diferente. Você, até
a começar pelos próprios servidores, né? Você tem ali os servidores de carreira, você tem os servidores comissionados, né? Muita gente fala mal do servidor de carreira, tem muita gente que fala mal do comissionado, tem muita gente que fala mal da questão burocrática, né, da administração pública, mas às vezes a burocracia ela atrapalha, mas ela ajuda muito, né? Porque imagine se as coisas também não fossem tão burocráticas, como é que seria um caos, né? Então tem essas nuances, tem essas diferenças, mas assim é um ambiente super saudável, de muito aprendizado e muita responsabilidade. Agora, quando você toca na questão política, tem essas mudanças, né? Que às vezes muda o prefeito, muda uma equipe toda, então às vezes não dá continuidade naquele trabalho que você está implantando, que você implantou, ou que veio, né? Até por questões ideológicas, enfim, e aí acaba tendo essas diferenciações. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque assim, o que você falou é perfeito, né, Roger? A burocracia, esse termo burocracia, ele é visto no Brasil como uma forma meio pejorativa, ruim, negativa, mas na administração a gente estuda isso, né? Max Weber, burocracia, é um dos pais da administração. A burocracia ela é adequada para grandes organizações em que você está presente em muitos lugares ao mesmo tempo, você tem que ter processo. Basicamente, burocracia é processo, né? E ela não é negativa, no ponto não, certo? É que a gente enxerga a burocracia de uma outra forma, né? Assim, as pessoas em geral, o público em geral, acha que burocracia é prazo, é demorar. Mas esse ponto que você tocou agora, eu vejo que talvez seja uma das questões que são criticadas, né? Assim, às vezes você está lá, você está agora na prefeitura, fazendo um trabalho muito legal, com projetos muito, né, bem estruturados, mas a gente sabe que um projeto não se faz em um ano. Você leva 2, 3, 4, 5 anos para colocar um projeto em pé. E aí, no meio desse negócio, muda que aí você tem uma mudança ideológica, e isso é a democracia, né? Tem essas mudanças ideológicas a cada eleição, e aquilo que às vezes é um bom trabalho é abandonado, né? Não por uma questão prática, mas por uma questão ideológica. E acho que isso talvez seja uma das fontes de crítica também, né? Sim, sem dúvida. Mas assim, quando a gente fala em questão da burocracia, e nada assim, todos os projetos, tudo que você vai fazer numa administração pública, você tem que ter um estudo, você tem que ter um planejamento, porque ali envolve, né? Você fala, achei isso aqui legal, vou fazer. Não. Tem a questão orçamentária, que você já tem que prever de um ano para outro, você tem que fazer um planejamento, você tem que. Não é igual uma empresa que o dono decide. Então você tem que ver a questão da linha, as diretrizes do prefeito, do plano de trabalho dele, da questão das promessas de campanha que ali ele traçou, que ele organizou. Então você tem que colocar todo o seu trabalho, planejar, organizar, colocar na planilha orçamentária, fazer a lei de diretriz orçamentária ser aprovada para depois você colocar um ano depois você colocar em funcionamento ali tudo isso. Então essa questão burocrática é muito boa também, porque se você também, se não fosse assim, você gastaria dinheiro público à toa, sem nenhuma fiscalização, sem nenhuma preocupação, em projetos que não fazem sentido, enfim. E não, a gente tem que sempre planejar para fazer aquele projeto que você está dando início ser realizado, concretizado e que faça a função social, né? Senão não tem propósito nenhum. Que é outro ponto, né? Assim, a gente sempre tem que lembrar que a administração pública, seja ela federal, estadual, municipal, né, em qualquer uma dos níveis, ela tem um objetivo que é social, né? Assim, é para a população, né? Qualquer coisa que você vai fazer tem que ser em benefício da população, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de entendimento disso também, né? De que, principalmente quando a gente fala da prefeitura, né? Porque a prefeitura está no nosso dia a dia, né? Sim, eu acho que é a base, e eu acho que o dia a dia nosso é ali, é a prefeitura. Né? As tomadas de decisões, tudo ali é feito no governo municipal. Né? Então, porque é o que afeta no seu dia a dia. E assim,
o que eu acho bacana na administração pública é que, né, todos os gestores eles têm que deixar um pouco de lado a questão ideológica, pensar no bem comum, no bem da sociedade, né, para que seja cumprida aquela função social, que é o bem-estar. Né? É você estar sempre melhorando a vida do cidadão. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu te achei lá nas redes sociais e comecei, né, te convidei, assim, tá lá, né, advogado e aluno de ADS, administração, desculpa, analista de desenvolvimento sistema. Eu falei assim, gente, né, é difícil, engraçado isso. Às vezes a gente, quando já tem uma carreira, tem uma profissão, tem uma formação, a gente não se coloca como aluno, né? Eu sempre falo que a gente é aluno o resto da vida, a gente vai ter que aprender o resto da vida. E eu achei muito interessante você se posicionar como aluno, né? Só estou aqui aprendendo mesmo. Conta essa história de como é que o cara que é do direito, que já tentou a engenharia lá atrás. Eu até nas nossas conversas, né, eu falei assim, não, eu estou estudando, estou apanhando, né? Porque eu falo assim, você voltar para a faculdade agora, para a idade que eu tenho, depois de uma carreira ali na área de humanas, na questão, né, do direito, e agora ir para uma área totalmente tecnológica. Bom, assim, eu sou apaixonado em tecnologia, né, estou querendo aprender e estou aprendendo diariamente muito, eu gosto dessa questão da inovação. E assim, e sou apaixonado com a questão da juventude, né? Quando você falou da questão do seu filho, né, que está com 16 anos, que você até, o propósito do seu podcast foi esse, tal, entrevistar várias pessoas para ele. Eu vejo a juventude de hoje, eu admiro a juventude de hoje, porque é diferente da nossa. Eu lembro quando eu era garoto, minha avó, que amava minha avó de paixão, ela comprou aquelas máquinas da Olivetti, que era pequenininha. Sim. E ela comprou para todos os netos daquela máquina e falava assim para mim, meu neto, você tem que fazer datilografia, senão você não vai ser ninguém na vida. Né? E a gente ia para a aula de datilografia, lá, A, S, D, F, A, S, D, F, e ficava naquilo lá e fazia. Mas ela é uma visionária, né? Era visionária. E depois, aí a gente vai ingressar no mercado de trabalho, né? A mãe, o pai, não sei se aconteceu isso com você. Às vezes a gente começava um trabalho, eu fazia um bico, alguma coisa. Não! Fala assim, eu não gosto daquilo, eu não aguento. Não, você tem que aguentar. Você tem que ir, porque a vida não é assim. Tal, a nossa geração foi ensinada a ir para a empresa, trabalhar, aguentar. Enfrentar. Engolir sapo. Né? Minha mãe falava assim, não, você tem que engolir sapo e tal. Né? E a juventude de hoje, eu admiro hoje, porque assim, eles não estão muito para engolir sapo. Assim. A gente pensava muito, eu particularmente, no futuro. Assim. Os jovens de hoje, acho que eles não estão pensando no futuro. Eles estão certos, estão vivendo agora. Então eles pensam no agora, eu quero viver o agora. Se eu começar, eu quero aprender isso agora. E eles têm acesso à informação hoje muito rápido, que nós não tínhamos. Então, eles, do mesmo jeito que eles começam uma coisa agora, falam, já não gostei, eu vou partir para outra, já estou aprendendo outra, e vai. E eles querem viver o momento, eles não estão preocupados. Porque eu acho que na cabeça deles fala assim, eu não sei o dia de amanhã. Sim, eu quero hoje. Você sabe que esse é um tema que sempre passa aqui, porque assim, eu entrevisto muita gente de RH, muitas pessoas de RH, e hoje existe dentro das empresas uma grande discussão geracional, né? A nossa geração falando, essa molecada não quer nada com a dureza, não tem responsabilidade. E eu sempre falo, não, primeiro que não tem que ter responsabilidade mesmo, né? Porque é novo, não tem um passarinho para dar. Eu sou um defensor deles, viu? Exatamente. Não, eu defendo muito pelo seguinte, o que eu falo? A gente sempre tem a tendência a olhar o mundo a partir do nosso umbigo, né? Nós fomos ensinados que eu tinha que aguentar qualquer coisa da empresa, que eu tinha que dizer sim, senhor, não, senhor, que eu tinha que ficar a vida inteira numa empresa só. Eles não, eles têm uma outra criação que diz o seguinte, olha, se isso faz sentido para você, fique, se isso não faz sentido para você, não fique. E não assim, eu não vejo isso como algo negativo. Por outro lado, eu sempre falo isso, que da mesma forma que eles têm muito a aprender com a gente,
sobre paciência, sobre, né, relacionar, sobre uma série de coisas. Nós temos muito a aprender com isso. Eu aprendo demais com o meu filho. Né? E dando aula é muito interessante, Roger, porque eu fiquei um tempo fora da graduação, né? Porque eu mudei muito nos últimos 10 anos, a gente morou em 5 estados diferentes, por causa da consultoria. E um baita aprendizado. Nossa, meu filho teve uma experiência, eu acho interessante nesse sentido. Dos 6 anos de idade até os 11, ele morou em 5 cidades diferentes. Então, ele conhece na prática as culturas. Né? Isso é muito bacana. Então, eu fiquei muito tempo fora da graduação e voltei agora a dar aula na graduação no ano passado. E é um público completamente diferente, é um jovem completamente diferente do que era há 10 anos, quando eu dava aula em graduação. E eu admiro, porque eles têm uma facilidade de, tá bom, não deu certo, eu vou para outro lugar e vou aprender tudo de novo, estou começando, eu vou aprender, e beleza, vamos embora. Né? Não há aquele ranço assim de, eu tenho que ficar aqui, porque para que começar tudo de novo se eu já estou até aqui? Eu também sou um grande defensor nesse sentido. E veja, Cachito, eu lembro quando eu era adolescente, a gente tinha uma visão, eu não sei como é que os jovens, eles nos veem, mas, por exemplo, eu quando eu era adolescente, eu vi uma pessoa de 50 anos, 50 e poucos anos, falei, nossa, é velho. Mas posso dizer uma coisa? Nós não somos velho igual o pessoal. Exatamente, é isso, porque eu falava assim, nossa, é velho. E hoje, tendo 53 anos de idade, eu falo, poxa, eu não me sinto velho. Mas aí eu acho que tem uma mudança mesmo, Roger. Eu concordo com você. Eu vejo fotos, né, dos nossos pais com 40 anos. O pessoal era velho, né? E eles tinham uma cabeça diferente. Eu também concordo com você. Eu não me vejo como velho de jeito nenhum. Eu também não. E assim, a gente é de uma geração que, para mim, foi a melhor geração. Defender. Eu tenho que defender. Tem que defender. Mas assim, nós saímos do analógico e fomos para o digital. E hoje a geração que não conheceu o analógico é só o digital. E agora nós temos que aprender de novo, né? Exatamente. Que é a IA. E aí, então, já vem com toda a mudança. E essa geração que está chegando, né, que vai pegar essa questão da inteligência artificial, então vai vir já com uma outra cabeça, uma outra dinâmica. Vou te dar um exemplo disso. Eu dou aula para alunos de 19, 20, 21, 22 anos. Meu filho tem 16. Tem uma diferença absurda entre eles. Por exemplo, esse pessoal aqui de 19, 20, 21, eles usam a rede social, eles postam coisas. Esse aqui não posta nada. Olha aí. É impressionante como em 3, 4 anos já tem uma mudança. Já tem uma mudança. Então, assim, é muito bacana isso. Por exemplo, lá na administração, na secretaria, a gente procura, na Secretaria de Desenvolvimento, porque é uma secretaria de desenvolvimento econômico, mas de inovação. Sim. E hoje está muito em alta essa questão da tecnologia e da inovação, sim, da IA e das startups. Né? Então, por exemplo, Ribeirão tem se tornado uma região fantástica. Né? E eu tento levar isso para Batatais. Inclusive, a gente tem até uma parceria muito boa com a Superaparte. Supera. O coordenador do curso que eu dou aula é o gerente do Supera, o Eduardo Ciccone. Eu tenho muita proximidade lá com o Saulo. Com o Saulo. O Saulo é uma pessoa incrível, né? Inclusive, né, recentemente, semana passada, nós tivemos lá em Batatais a Festa do Leite, né, que é uma festa tradicional lá da cidade, e pela primeira vez nós colocamos um espaço da Secretaria de Desenvolvimento lá, e é onde, com a parceria com o Superapark, eu levei startups, né, para dentro da festa, todas elas voltadas para o agro. Sim. Né, e o Supera é muito forte. Muito forte. E essas startups estiveram lá demonstrando o seu trabalho e ministrando palestras. Então, assim, todos os dias nós tínhamos palestras voltadas na área de tecnologia com essas startups voltadas para o agro. Então, a gente tenta buscar isso. Inclusive, a gente agora, que é uma pretensão nossa lá, é fazer um hub tecnológico dentro da cidade, com parceria com o Supera e o Claretiano. Sim. Né, que é um centro universitário que vai dar um apoio acadêmico. Olha, já que entramos nesse ponto, né, a gente estava no negócio. Já foi para outra coisa. Não tem problema, a gente vai mudando de assunto. E é ótimo. A inovação, né, cara, eu vejo que assim, durante muito tempo no Brasil
se via a inovação como algo assim, isso é para empresas muito grandes, é para quem tem dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, e ficava ali restrito aqui. E a gente viu, né, e aí tem uma questão geracional também, né, as startups são muito ligadas a essa nova geração que tem essa vontade, né, e essa capacidade de juntar muitos conhecimentos e aprender muito rápido, né, então tem isso. E quando eu cheguei, eu moro aqui em Ribeirão desde 2020, né, eu vim para dar uma consultoria, a gente morava, uma semana depois começou a pandemia, a gente ficou mais tempo do que deveria, quando a gente falou que ia embora, né, no final de 2023, meu filho virou para mim e falou: pai, desde os 6 anos de idade, cada ano eu moro numa cidade diferente. Aqui nós ficamos, já tem 4 anos que a gente está aqui, 3 anos e meio que a gente está. Eu fiz amigo, tenho namorada, quero ficar aqui. Aí nós decidimos ficar aqui e por isso que eu voltei a dar aula e fiz o podcast, tudo por causa disso. Quando eu cheguei em Ribeirão, que eu comecei a me movimentar, né? Eu falei, caramba, tem um ecossistema de inovação aqui que é impressionante. Você tem o Supera, que você já citou, mas você tem o Dabi ali também, que é um negócio espetacular. E até muito mais voltado para o agro, sim, até que o Supera. Sim. O Supera tem um viés mais de saúde também, né? Mas tem o Dabi, tem outros hubs de inovação aqui. E eu acho que, assim, para cidades, né, como Batatais, cidades de menor porte, abrir essa possibilidade, né, de você se tornar um polo tecnológico é uma das grandes formas de você incentivar o desenvolvimento econômico da cidade. Porque as economias tradicionais, a indústria, o comércio, né, a própria agricultura, que nós somos uma região agrícola, elas geralmente são investimentos de longo prazo, aquelas coisas, né, assim, você tem que ter ali uma grande empresa. E aqui do outro lado, as startups, elas são muito ágeis, né? Você pode gerar um crescimento econômico muito rapidamente, né? Sem dúvida. E assim, nessas palestras que foram realizadas lá, a gente, as startups, elas estão muito ligadas a essa questão do agro. E, por exemplo, a agropecuária, que se fala muito e na questão da indústria 4.0, na agropecuária 4.0, que agora já é tudo 5.0 agora, né, com drones e drone, inteligência artificial vindo aí forte. Então, a gente vê essa necessidade. E a questão desses hubs tecnológicos, que, por exemplo, Batatais, ela está entre dois grandes polos fortes, né? Pega Franca e pega Ribeirão, sim, e está no meio. Né? Franca mais industrializada, né? Isso. Então, a gente participa muito de reuniões em Franca, como aqui em Batatais também. E há essa comunicação e essa questão da nossa ideia de fazer o hub tecnológico justamente para esse próprio hub se comunicar com vários hubs para ali troca de experiências e ali fazer com que a economia e o desenvolvimento aconteça. Por exemplo, Batatais é muito forte na questão do inox, da indústria metal mecânica. E nós temos lá hoje grandes empresas ali que a tecnologia de ponta. Então, é cada vez mais a máquina substituindo o homem, né? Não está tirando o trabalho, porque é um outro tipo de serviço, que aí mais tecnológico, a pessoa tem que se qualificar por uma... E a gente tem essa preocupação de qualificar essas pessoas para poder estar trabalhando no mercado de trabalho. Eu entrevistei uma pessoa essa semana aqui, dando o exemplo do Dabi. Porque, por exemplo, a gente pega o Supera, é um polo, né, um hub de inovação baseado na questão da universidade pública, está dentro da USP, né, tem ali uma verba da USP, da prefeitura, tem espaço físico da... E eu gosto muito do exemplo do Dabi pelo seguinte, não é ligado, não é um dinheiro público, não é uma questão, sim, de uma universidade, é um polo empresarial. Eu entrevistei essa semana uma pessoa de uma empresa de tecnologia chamada CCM, e falou, olha, desde quando nós mudamos para o Dabi, a gente gerou um tanto de negócio, porque está todo mundo lá. Então, a ideia do ecossistema é estar, né, as empresas estarem ali, as universidades, as empresas, né? Quando você coloca todo mundo dentro do mesmo espaço, as coisas acontecem naturalmente, né? Porque você vai tomar café com a pessoa, você visita a pessoa, você vai... Exatamente. Não, eu participo muito de eventos ali na Dabi também, né? Que é apaixonado. Quando eu conheci
a Supera Park, até o Saulo falou assim, você já foi na Dabi? Eu falei, não, então vai conhecer também a Dabi. Parece que você não está em Ribeirão. Não, é outro mundo, né? Aí eu, e assim, eu tenho assistido muitas palestras lá, eu participado de fóruns lá de ISD, e inclusive é também uma vertente que a gente quer levar para fazer o primeiro fórum na cidade ali, né, a questão do ISD ali, né, para os empresários, e em parceria com a Dabi mesmo, porque ali é um centro, como você falou, que não tem verba pública, né, um centro empresarial, mas altamente tecnológico, né, assim, quem não conhece tem que conhecer, tem que acessar o site lá, participa dos fóruns, participa das palestras. Tem sempre palestras. Ali é incrível. Não, por exemplo, foram acontecendo algumas coisas que eu acho que é a ideia, né, que você fala de levar, né, criar um hub. Né? Tem um exemplo lá no Nordeste também, né, no César, lá, né, que é fantástico nesse sentido. Assim, a ideia de criar o hub é que você vai atraindo coisas. Por exemplo, lá no Dabi, hoje tem uma instituição de ensino lá, a Harvard, que é uma instituição que espetáculo, né? Nível, visitei lá também. Nível global. Eu entrevistei um dos fundadores aqui, o Matheus Cônsul, um negócio de nível mundial, mas estar lá dentro daquele ambiente é importante para eles, né? Assim, porque as empresas estão todas ali, né? As grandes empresas estão todas ali. E o ambiente é gostoso. Né? Eu acho bacana essa questão de ambiente. Acho que essa semana, eu esqueci o nome do rapaz que estava aqui fazendo podcast com você, falando de liderança. E agora o Carlos Casaroto, mas o Carlos. Foi muito boa, falando dessa questão de liderança, da questão do chefe ali, do líder, tudo, eu achei bacana. E você vê nesses espaços aí, a Dabi, você vê o ambiente de trabalho ali, uma coisa mais, é diferente. É inovador. É inovadora, é um ambiente que você, só de você passear lá, você vê o pessoal trabalhando, você vê que parece que não tem aquela coisa pesada, é uma coisa mais leve. A pessoa, ela faz aquilo lá, ela se entrega, ela trabalha com gosto. Parece que não tem aquela cobrança. A cobrança tem, mas ela é diferenciada. É diferenciada. E agora, assim, pegando um pouco disso que você falou, né, porque a gente vinha falando da administração pública, você falou de tudo isso, mas tudo a ver, os dois assuntos, assim, as cidades, né, nós temos aí no Brasil 5.500 municípios, e a gente sabe como é difícil, né, você que está no desenvolvimento econômico, né, desenvolver a economia de uma cidade, principalmente quando essa cidade está próxima, né, Batatais, como você falou, está ali no meio, né, até geograficamente, né, de Franca e de Ribeirão, que são duas cidades já maiores, com polo, né, industrial de um lado, polo agrícola de saúde do outro. Então, se criar uma identidade, né, como município para atrair o desenvolvimento econômico também é muito complexo, né? E eu acho que a inovação nesse sentido, seja ela tecnológica, mas seja ela em modelos de negócio, né? Quando você está no ambiente de inovação, muitas coisas surgem, né? Ela é uma forma de trazer não só um desenvolvimento econômico, mas também trazer gente nova para a cidade, trazer cabeças para a cidade, né? Porque a gente falou, né, que a população está envelhecendo e algumas cidades envelhecem mais do que outras, né? Porque elas vão perdendo o interesse econômico, os jovens vão indo embora e você não tem aquela pujança ali do jovem que é o empreendedor, né? Que faz o negócio surgir vários negócios, né? Eu acho que é um pouco o seu papel lá na frente da secretaria. Batatais, né, eu costumo falar que Batatais é uma cidade privilegiada. Né? Hoje nós temos lá 2 distritos industriais lá. O ano passado o prefeito inaugurou um novo distrito lá, que novas empresas estão ali edificando. Nós temos um polo metal mecânico muito forte, consolidado. Né? Eu acho que é maior que Ribeirão Preto a questão não tem dúvida. E assim, a questão do inox é muito forte, tanto é que esse ano, no final do ano passado, o Batatais se tornou uma CPL, que é uma cadeia produtiva local no inox, né? E conhecido no Brasil inteiro. E você vê que tem esse crescimento. Lá na secretaria a gente procura muita gente querendo adquirir lotes ali,
para ali edificar. Então você vê que tem essa procura. Uma coisa que eu reparo muito também, você vê antigamente, muitos jovens acabavam estudando, terminando o terceiro ano, né, fazer faculdade fora e dali, vou para São Paulo, vou para grandes centros, tal. E hoje a gente já vê com uma mudança nesse sentido. Muitos já estão voltando, ou se não estão estabelecendo ali, estão criando, estão tendo ideias né, na questão até muito voltado para a questão da inovação tecnológica e ficando na cidade. Sim, isso é importantíssimo. Importante. E assim, a gente vive no interior muito forte. No interior de São Paulo é muito forte. Eu que vim do Nordeste, a gente vê a diferença. Não sei se você conhece o Nordeste. Sim, não conheço. Então, se você pegar, por exemplo, a mesma distância que eu pego aqui da capital para cá, 400, 450 quilômetros da capital, você vê esse desenvolvimento todo. Se você for no Nordeste, você pegar da capital 400, você já vê que é outra realidade. Você está falando do Nordeste, eu sou de Minas. Uma vez por ano, 2 vezes por ano, nós vamos a Belo Horizonte. Daqui a Belo Horizonte são 550 quilômetros. Se eu pegar daqui até São Paulo, são 300. Saindo daqui até São Paulo, eu vou passar por Araras, vou passar por Limeira, Campinas, Jundiaí, né? Só cidade grande, só cidade envolvida. Se eu pego daqui e vou para Belo Horizonte, eu entrei no estado de Minas, você vai ter Pouso Alegre e acabou. É isso aí. Já muda. Você vê, e nós estamos aqui no Sudeste, num estado grande como Minas, é completamente diferente. Eu falo que o interior de São Paulo é um país da Europa, né? Sim. Em termos de desenvolvimento econômico. Mas eu acho assim que o Brasil vem evoluindo muito na questão, né? Eu tive a experiência de morar em Belém e de morar em Caxias do Sul, então eu conheço bem o Brasil. Eu vejo que essa distância que havia, ela vem diminuindo bastante, né? Assim, essa distância que eu digo de econômica. Sim. Tem muitos locais, você vai no Centro-Oeste, e assim, e voltando um pouco para Batatais, né, que eu estava falando assim, que é uma cidade privilegiada, porque veja, a gente tem dois distritos, a gente tem uma faculdade dentro da cidade, a gente tem uma ETEC, né, a gente tem boas escolas particulares e um ensino público de excelência. Né, recentemente a prefeitura recebeu até uma premiação no ensino básico, né, e o ensino secundário, que é do Estado, também ali é muito bom. Então, você vê que é uma cidade que está crescendo, está se desenvolvendo, e hoje as pessoas, né, os jovens, não estão também com essa intenção de ir embora. Até porque também os grandes centros hoje já estão muito saturados, muita violência. Cara? Eu acho que essa geração também tem isso. Tem isso. Né? Acho que nossa, a gente queria. Então eles não, eles querem aproveitar, eles querem conhecer, mas eles também querem um lugar mais tranquilo. Agora deixa eu puxar para o assunto que nós conversamos lá, batendo papo antes de vir para cá, né, que levou o nosso tema, né, do reaprender, desaprender e aprender novamente, né, reaprender, e falando um pouco do nosso 50 mais. E num contexto como esse que você falou, da inovação, de Batatais, dos projetos, onde que entra aí os 50 mais? Porque você também tem uma população 50 mais, né, que está passando por esse momento de repensar a carreira. Muitos estavam, eu falo isso, né, que eu tenho um grupo de amigos bem antigos, assim, jovens junto comigo, e alguns deles aposentaram, outros são como eu, que não querem aposentar nunca na vida, cada um é de um jeito, não tem jeito certo nem errado. Mas você vê como em Batatais, dentro desse seu projeto, também um espaço, não só para os jovens, mas também para essa população 50 a mais? Vejo porque, como você falou, a população está envelhecendo, cada vez mais os jovens não estão tendo a quantidade de filhos que nossos pais tinham. Eu falo, nossos avós tiveram 12, nós tivemos 4, os meus pais tiveram 4, eu tive 2, eles não vão ter um ou um cachorro, né? Pode escolher. Então, a questão também da desigualdade no nosso país é muito grande. A pessoa que não fez um planejamento quanto novo, porque infelizmente no nosso país a gente não, nas escolas deveria ter alguma coisa nesse sentido, da educação financeira, e não se ensina. E aí você, quando chega a uma certa idade, que se você não se cuidou, você vai adoecer, você vai precisar cada vez mais do serviço público, você não vai ter uma renda suficiente, você tem que aumentar a sua renda.
e tem muitas pessoas mais velhas aí que estão sustentando uma família inteira ainda por N dificuldades. Então eu vejo essa necessidade, eu vejo esse caminho, eu vejo que a gente precisa qualificar essas pessoas, né? Esse é um ponto importante. E requalificar. Qualificar, porque tem aquelas pessoas que precisam de uma requalificação, mas tem aquelas pessoas que precisam da qualificação mesmo. Né? Então, eu acho que tem espaço. E eu procuro sempre fazer parcerias e buscar instituições de ensino, porque eu acho que o desenvolvimento de uma cidade, se não estiver voltada numa instituição acadêmica, não vai para frente. Eu acho que o acadêmico tem que estar sempre presente na administração pública. Tem um papel fundamental. Eu sou um defensor da educação, eu falo, né, assim, na educação me deu todas as oportunidades que eu tive na vida, foi por meio da educação, a mim, meus irmãos também. Então eu sou um grande defensor. E eu acho que até, eu não me lembro se naquele artigo que eu te mandei tem isso, mas se não tiver depois eu te mando. Tem um autor, se não me engano, francês, que ele fala o seguinte, né, que você tem, acho que 3 tipos, falando profissionalmente, tá? Falando do ponto de vista profissional. Você tem 3 tipos de 50 a mais. Ele não usa esse termo, eles usam aquele termo lá da economia dos cabelos brancos, né? Ele fala assim, ó, você tem aquele que a vida inteira teve uma carreira operacional baseada no trabalho físico, certo? Geralmente com pouca formação, aquela pessoa mais simples, e que é muito difícil você manter essa pessoa no mercado de trabalho, porque é uma questão, é um trabalho físico. Então, o trabalhador da indústria, o trabalhador da agricultura, né? É difícil você reposicionar esse cara. Então, ali você tem que ter políticas públicas para esse. Tem um outro extremo aqui, o outro lado, e aí vou me colocar nesse meio, que é assim, aquela pessoa que desenvolveu uma profissão legal durante a vida, acumulou muito conhecimento e ela consegue usar esse conhecimento para se posicionar. Então, como professor, como consultor, né, e fazendo algumas atividades. E tem aqui a grande maioria, que está aqui no meio, que são aquelas pessoas que desenvolveram uma profissão, né, mais tática ali, na gestão, né, das operações, que precisa de requalificação. Essa pessoa precisa reaprender, ela precisa aprender uma profissão nova, ela precisa aprender uma nova competência, e aí entra o papel, como você disse, das instituições de ensino e do poder público, né? Esse público aqui eu tenho que dar condições para ele, assistência para ele aqui, e esse eu tenho que redirecionar esse cara, né? Ensinar para ele alguma coisa nova dentro dessa nova economia. Sim, e assim, você vê que as empresas estão começando a mudar, estão começando a enxergar isso. Você vê já muitos supermercados aí fazendo essa contratação desse pessoal mais experiente, né, desse pessoal que não tem tanta qualificação, né, mas é esse público que você citou também, que também não pode voltar para aquele mercado de trabalho que tinha, que era muito pesado, mas ele pode fazer um trabalho com muita responsabilidade dentro de um supermercado, né? E que às vezes a juventude também não quer. E também não quer. Então, já ocupa aquele e vai ajudando essas pessoas mais velhas. Teve uma coisa que me chamou a atenção outro dia desse, eu fui a São Paulo e nós tivemos um acidente com o nosso carro e eu estava sem o tagzinho e todos os pedágios que eu passei era uma pessoa idosa. Eu achei muito legal, né? Porque é uma profissão legal demais para a pessoa. Demais. E a gente, essas empresas precisam ter esse olhar. Sim. Né? Tem que ter essa sensibilidade. Parar com esse negócio desse etarismo aí, né? E começar a ver a importância da recolocação desse pessoal no mercado de trabalho. Fora que aquece o mercado, né? E essas pessoas vão se sentindo úteis. Porque à medida que as pessoas vão envelhecendo, né, eu falo assim, né, hoje eu sou casado, minha esposa, ela é 11 anos mais nova que eu, né? Eu até brinco com ela, às vezes eu falo assim, nossa, você é muito velho, eu sou mais novo que você, né? Porque às vezes ela quer ficar em casa, eu quero sair, e aí eu brinco Aqui mais. Em casa é o contrário, minha esposa quer sair, eu quero ficar em casa.
E assim, e a gente, eu sinto hoje que você tem uma cabeça boa, a gente tem uma cabeça boa, dinâmica, pensa, tal, mas o corpo já também não acompanha mais Sim. como acompanhava antes, né? Então, a gente tem muito para produzir, tem muito para aprender. Eu aprendo diariamente. Né? Eu tenho como exemplo, meu pai, meu pai nos deixou o ano passado, né, com uma pergunta repentina, assim, e eu cito ele como exemplo, e tudo eu tenho ele como exemplo de vida que me ensinou muito. Ele foi um homem que trabalhou a vida inteira, em vários ramos, e ele sempre aprendendo, e só para ter uma ideia, ele morreu com 80 anos. Sim. Então, ele completou 80 anos, e no ano que ele completou 80 anos, ele se formou. Sim. Ele fez uma graduação. E assim, ele não, era um sonho que ele tinha, era fazer faculdade, e ele fez faculdade, né, mas infelizmente ele completou 80 anos em novembro, mas foi no fevereiro do ano seguinte, ele faleceu. Mas realizou o sonho. Realizou o sonho e trabalhava. E assim, mesmo aposentado, ele sempre trabalhou na área de vendas, né? E também foi representante comercial, então ele sempre trabalhou. Ele não parava. Eu não me vejo sem trabalhar também. E às vezes até eu falava assim, pai, nossa, para um pouco. Eu falei, não, se eu parar, eu vou. Mas não consigo. E ele pegava alguma coisa, ele inventava, fazia, e corria para cá. E eu me lembro que ele estava morando em São Sebastião do Paraíso. Né? E aí ele falou assim, ele estava morando sozinho lá, e ele falou assim, minhas irmãs morando em Recife, ele falou assim, meu filho, eu acho que eu vou cansar de ficar aqui, porque São Sebastião aqui é perto de Batatais, mas não dava para a gente ficar, né, ir correndo no trabalho. Não, pai, eu acho que o senhor está certo, né, tem que ir, né, voltar para Recife, lá tem minhas irmãs, tem seus netos, seus bisnetos, você tem que ir. Não, eu vou pôr minhas coisas, vou vender aqui, que coisa eu vou pôr no meu carro, e ele ia para Recife e falou, imagina, não, eu vou. Eu falei, não, você não vai. Ele falou, vou. Eu falei, você não vai, eu vou. Aí eu acabei, né, peguei minha esposa, eu falei, vou levar o senhor. Ele falou assim, vamos vender aqui seu carro, vai de avião. Não, eu tenho que levar meus 2 cachorros, eu tenho que levar não sei o quê. E aí a gente acabou fazendo essa viagem, que para mim, assim, foi um aprendizado. Sim, sim. Né, uma experiência, né? Uma experiência, vou guardar isso, porque foi um momento também que foi um dos últimos momentos que eu tive com ele, assim, eu só tenho que aprendi demais. A gente aprende mais, né? Você sabe que a gente tem um hábito aqui, né, minha esposa e meu filho, assim, uma vez por mês a gente viaja. E viagens assim, de carro, a gente vai de carro. Então a gente vai aqui para alguma cidade do interior aqui, ou para o sul de Minas, ou às vezes para alguma coisa. A última que nós fizemos agora foi para Monte Verde. Excelente, tá? Uma cidade linda. Mas você sabe que eu sempre falo assim, o momento mais importante dessa viagem é a agenda dentro do carro. Porque a gente sai daqui de madrugada, o meu filho já está meio dormindo, meio assim, aí ele acorda, ele começa a colocar as músicas dele, aí no início ainda tá, ele não é muito matutino, ele não está muito de papo, mas daí a pouco ele começa a conversar e a gente vai batendo papo, a gente vai conversando. Então é um momento, né, que a gente às vezes perdeu, né, na família, porque assim, olha só, uma coisa que eu sempre falo aqui, olha, isso que nós estamos fazendo aqui, batendo um papo durante uma hora e pouco, não faz mais com as pessoas, né? Não faz. E isso é uma perda, porque imagina que essa viagem que você fez com seu pai, quantos dias vocês ficaram na estrada? Foi uns 4 dias. Cara, a gente parava. E foi num período que estava chovendo muito. E a gente foi aqui por Minas, as estradas estavam ruins. Então, aí demorou mais ainda, mas... É uma experiência, foi né? Experiência. Eu acho que a gente tem que viver essas experiências, né? Porque elas é que marcam a gente. E até é engraçado que tem uma passagem que a gente parava para almoçar e às vezes tinha algum lugar que eu falava, pai, não vai poder entrar cachorro aí. Ele tinha uma cachorrinha assim. Ele falou, então não vou almoçar. Falava, não, pai, deixa a cachorra aqui, a gente abaixa um pouco o vidro, a gente está aqui olhando. Não, ou minha cachorra aí, eu não almoço. Aí a gente ia em outro lugar almoçar, era um barato. Agora, voltando nessa história dos 50 mais, porque foi um tema que a gente acabou conversando e falando disso, que me interessa muito e te interessa também, eu vejo que, assim, concordo com você que eu vejo que as empresas começando a se movimentar nesse sentido. Eu entrevistei aqui há uns 2 meses atrás, mais ou menos, a Jaciane Risioli, que é a diretora de RH do Savenhago,
e do Grupo Savanhago, e ela falou disso, falou desse projeto, eles têm um projeto lindo lá, eles já contrataram mais de 1.000 pessoas acima de 60 anos, olha que bacana, muito legal, então um trabalho muito legal que eles fazem. Vejo essa movimentação, mas eu ainda acho que tem um espaço. Por exemplo, nós estávamos falando de inovação. As startups, quando você vai num ambiente como esse, Supera, e outros ambientes como esse, você tem de um lado a juventude, o cara da ideia, da força de trabalho, da coisa, mas do outro lado você tem que ter o mentor, né? Você tem que ter do outro lado o cara que fala, opa, peraí, assim, vai por aqui, o caminho é esse. E esse é um espaço em que esse profissional mais velho agrega muito, né? Acho que faz muito sentido num projeto como esse. Você tocou num ponto interessante, que assim, as startups elas acabam sendo criadas para resolver a dor de alguns segmentos. Sim. Só que elas acabam estando em ambientes de inovação, além de incubação, por exemplo, Superapark, que são essas pessoas, né, esses criadores dessas startups, ideias, só que eles têm as dores deles, que vai da questão da administração. Né? Então, aí acaba se tendo o apoio desses parques tecnológicos, onde vem uma mentoria, uma coisa mais acadêmica ali, para estar orientando e fazendo com que eles, né, se desenvolvam e cresçam. E aí é a questão que vai de encontro, porque você pega alguns jogos que estão voltados nessa voando, com ideias e tal, e aí traz uma pessoa do mercado mais experiente que ajude ali na administração, na questão econômica, na questão de administração de pessoal, de busca de investimento. Então acho que ali casa muito. Acho que tem que fazer esse casamento, né, dessa questão das pessoas mais experientes, que aí você pode aproveitar esse pessoal dos 50 a mais, né, você vê aí das pessoas mais qualificadas. Sim, então, por exemplo, você daquele pega terceiro grupo que a gente falou. Cara, às vezes a pessoa ali já trabalhou em grandes empresas, aposentou ali, está querendo, e a empresa já mudou o seu CEO, tudo, e a pessoa ficou aqui. Essas pessoas, o quanto que elas não têm para agregar ali numa startup que está começando, que está crescendo, que precisa ter essa experiência ali. Então, acho que vai muito de encontro. Acho que o nosso trabalho já é esse mesmo, né? É você fazer essa interligação desse pessoal qualificado, mais velho, para estar ajudando o mais novo, e também esse pessoal que não está qualificado, se requalificar e colocando no mercado de trabalho também para ajudar. Eu vejo assim que, aí, continuando nesse assunto dos 50 mais, mas indo para o outro lado aqui, uma das coisas que a gente observou nos últimos anos foi assim, né, que as empresas começaram a exigir que esse cara saísse da empresa, criasse uma PJ, né, a pejotização, porque geralmente são salários um pouco mais altos, aí coisa, e levou essa pessoa que não tinha esse preparo para um empreendedorismo que foi por necessidade, não foi por vontade, foi por necessidade, a empresa exigiu isso dele, ele viu aquilo ali como benefício no início, mas eu trabalho assim, né, como PJ há muitos anos, dando consultoria. O que eu sempre falo sobre a consultoria é o seguinte: você nunca sabe se você vai estar empregado amanhã. Né? O CLT, você sabe se você vai estar empregado amanhã. A consultoria, amanhã eu posso acabar Né? E eu vejo que existe um espaço também grande para este profissional que foi levado para, né, o PJ, pela empresa, de também aprender a empreender, né, e de buscar novos clientes, de empacotar o seu conhecimento, né, criar um produto a partir do seu conhecimento e vender esse produto para outras empresas, ou seja, realmente se transformar numa empresa, né, não ser só um funcionário pejotizado, né, mas sim um empresário. Essa questão, Caxias, de empreendedorismo, eu vejo assim que tem que ter muito cuidado. Assim, né? Porque é o que você falou, às vezes a empresa fala assim, não, eu quero que você abra uma PJ, aí a empresa fala assim, vai ser melhor para você, né? E a pessoa não tem o preparo de empreender, ela não tem conhecimento. Não fez conta direito. Isso. E hoje a gente vive, né? A gente vive num cenário de tudo voltado assim, você tem que ser um empreendedor. Você tem que ser um empreendedor. Você não precisa ter patrão,
você isso assim, e não é bem assim. Nossa, você falou uma coisa, cara, que eu falo na faculdade direto. Eu dou aula de empreendedorismo na faculdade. E uma das coisas que eu falo é o seguinte: nem todo mundo é empreendedor, não tem que ser. Exato. Né? Eu também penso da mesma. Eu acho assim, tem gente que nasceu para empreender e tem gente que nasceu para ser CLT. Não adianta. Empreender é legal. Só que assim, a pessoa também tem que saber a questão do empreendedorismo. Você pode ser CLT e ser um empreendedor. Assim, né? Você tem você tem pode que ser um intraempreendedor. Exatamente. Então, faz uma educação, vai fazer um estudo sobre educação financeira e faz um empreendedorismo de você ali, do seu dinheiro, para você lá na frente você falar assim, agora eu estou tranquilo, eu vou curtir minha vida mais sossegado. Mas hoje eu vejo que a gente vive num cenário, né, muito por conta dessas redes sociais, tal, influências. CLT agora é feio. Isso. Então, e os influencers batendo, olha, você tem que investir assim, você tem que investir tanto por mês para você chegar lá na frente e tal. Legal, você fazer uma educação financeira, bacana. Agora, você querer colocar na cabeça das pessoas que a questão do CLT é uma questão negativa, que você não precisa ter patrão, sim, que você vai ser seu próprio patrão, aí eu acho que tem que ter esse cuidado. Cara, isso está chocante. Você deve acompanhar, porque você trabalha com isso. É assim, o nível de endividamento das pessoas está gigantesco com essa história do tigrinho da vida. E eu percebo isso claramente nos alunos, né, da faculdade, assim, essa visão de que eu concordo muito com o que você falou, né, nem todo mundo vai ser empreendedor e não tem nada de errado ser CLT, e tem gente que nasceu para ser mesmo, porque eu trabalho muito, eu tenho vontade de trabalhar, eu tenho competência, mas eu não vou te dar meu exemplo. Eu tenho empresa desde 2006. Eu não sou o melhor gestor da minha empresa. Eu não sei. Assim, eu sou bom em algumas coisas. Por exemplo, gerenciamento financeiro da empresa, eu não sou bom. Não adianta. Não é eu que cuido disso. Eu não posso cuidar disso. Né? Então, ser empreendedor tem características específicas que eu preciso ter e que nem todo mundo tem. E não precisa ter. Por isso que eu acho que é importante, aí eu vejo um papel das empresas, como você deu o exemplo dos supermercados, um papel do poder público e das instituições de ensino, o exemplo do seu pai é maravilhoso nesse sentido, de ter estudado aos 80 anos, de ter espaços de aprendizado para essa população de 50 a mais que não quer empreender, mas quer, né? Quer se sentir útil, né? Quer aprender. Né? Eles estão reaprendendo, né? Estão adquirindo mais experiência, desaprendendo algumas coisas, desaprendendo aquilo que não serviu, se atualizando também, né? Hoje você vê as pessoas mais velhas aí na questão da tecnologia, né, às vezes você pega uma senhorinha, algum senhor ali mexendo no celular, você fica encantado, você fala assim, pô, dá baile aí de muita gente. E eu acho que é esse o sentido mesmo, né? E eles têm que aprender. Eles têm que aprender porque, assim, a gente vive também, fugindo um pouco do assunto, assim, hoje a gente é tão bombardeado com a questão de golpes na internet, sim, que essas pessoas elas têm que aprender. Não, o negócio do golpe ficou assim, fora de controle, né, cara? Então eu acho que eu sou apaixonado também pela essa questão do pessoal dos 50 a mais, né? A gente vem desenvolvendo políticas públicas para esse pessoal, né? E assim, te conhecendo e vendo todo o seu trabalho, todo o material didático que você tem, eu quero até te fazer o convite para nos ajudar, certeza, né, com novas com todo ideias prazer, e levando o seu conhecimento lá para a cidade, para os nossos projetos ali. Eu vou te confessar que eu conheço Batatais de passagem, indo para Franca. Não, mas aí você vai ter o prazer de conhecer, com certeza. Depois a gente vai conversar mais, vamos desenvolver projetos voltados para essa área aí. Te agradeço pelo convite. Não só do 50 a mais, mas como também do empreendedorismo. Bom, já tem uma hora que nós estamos conversando, não parece? Passa rápido. Passa rápido demais. E como é tarde, você falou que vai levar a esposa para passear no shopping. Você vem em Ribeirão, você tem que dar um passeio, não tem jeito. Eu queria que você, assim, para a gente encerrar, eu sempre faço uma pergunta aqui, que eu acho que com você vai fazer muito sentido por vários aspectos. Né? Primeiro que você, o tempo todo, colocou aqui que você está sempre aprendendo coisas novas, você é um aluno de um curso de graduação,
você, né, tem uma atuação na administração pública voltada a isso. Então, a minha pergunta para você é o seguinte: o que você vê nos próximos 5 anos, né, do ponto de vista profissional, de oportunidades, de ameaças também, de outros lados, né? O que a gente precisa olhar nos próximos anos para que a gente continue estando ativo profissionalmente e se destacando profissionalmente? Olha, eu acho que a gente tem que aprender constantemente. A gente não pode se acomodar, né? A questão da inteligência artificial está muito forte. Eu acho que todo mundo tem que começar a olhar para a inteligência artificial, o lado bom da inteligência artificial, porque muitas pessoas estão criticando, criminalizando. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa ver o lado bom da questão da. Então, que conselho eu dou e que eu vejo daqui 5 anos? Eu vejo que daqui 5 anos muita coisa vai mudar. As coisas estão mudando muito rápido, né? Quando a gente falava assim, daqui 10 anos, isso aqui, não, agora daqui 1 ano, 2 anos já mudou muita coisa. Eu gosto sempre de lembrar que IA tem 2 anos. Já mudou tudo na nossa vida. Já mudou tudo. E daqui 1 ano, 2 anos vai estar totalmente diferente. Uma das palestras que eu assisti lá nesse ciclo de palestras que nós levamos para Batatais, foi até uma empresa voltada para o agro, e ele estava falando da questão do IA mesmo. E essa IA que a gente tem acesso não é nada do que tem por aí. Não é nada. Então, daqui a 2 anos, essa IA poderosa que está aí, eu acho que vai ser mais acessível para nós e vai ter uma outra ainda muito mais forte aí no mercado. Então, eu acho que vai ter essa mudança muito grande tecnológica, de inovação. Eu acho que muitas pessoas falam que vai perder, certas profissões vão deixar de existir. Pode ser que, mas isso sempre aconteceu também. Sempre aconteceu, é a questão da evolução. Vai deixar de existir, mas novas frentes vão abrir no mercado. Então, eu acho que a gente tem que sempre procurar aprender, reaprender, né, desaprender para aprender. E hoje eu faço faculdade sou advogado, atuo, mas faço uma faculdade de graduação hoje na área de desenvolvimento de sistema, né, que por sinal já tem coisas novas ali que eu já estou vendo ali, mas já está ficando ultrapassado e você tem que estar sempre constantemente procurando aprender isso daí. Então acho que os jovens hoje têm uma baita ferramenta na mão aí que é a internet, essa inteligência artificial, esse acesso à informação muito bom, né? Mas nós que somos dos 50 a mais, nós temos que aproveitar mais. E nós que gostamos também, né? Sim. Porque tem muitos aí que, infelizmente, gostariam, mas às vezes tem até como eu posso falar assim, não tem condições, sim, né? Até questões de saúde também, né? Que gostariam eu acho que tem, né, assim, eu sempre digo que não tem certo nem errado, né? Tem a realidade de cada um. Às vezes tem pessoas que elas sabem que a mudança está vindo, mas elas estão tão acomodadas ali onde elas estão, né, que elas falam assim, não vai chegar em mim. Né? E eu sempre falo, vai sim, vai chegar e vai chegar mais rápido do que você imagina. Né? A gente sempre tem que mexer. Acho que a gente se parece nesse sentido de sermos pessoas que a gente está sempre olhando para frente e falando, peraí, eu tenho que me desenvolver aqui, porque tem uma onda vindo aí e a gente precisa se preparar para ela. Né? Bom, pessoal, primeiro, Rogério, te agradecer demais pelo papo, né, num sábado à tarde, você ir até aqui. Agradeço muito o convite e quero, né, que a gente desenvolva outros projetos aí, eu me coloco à disposição. Educação é minha paixão, né? E 50 anos mais é minha paixão porque eu estou no meio, né? Então eu preciso sobrevivência, isso aí a gente precisa trabalhar com isso. E o Somos Mais Que Um, né? A ideia do Somos Mais Que Um, ela é isso, né? Assim, por que Somos Mais Que Um? É porque cada vez que eu conheço uma pessoa nova, eu carrego um pouco das experiências dela, né? E ela também carrega um pouco das minhas experiências, a gente aprende coisas juntos, né? E a gente se torna mais do que uma pessoa só. E eu acredito muito na comunidade, né? Na história de você criar relações, criar gente. É o que você falou do hub de inovação. É gente, né? Gente ali o tempo todo
se conversando, falando e interagindo, e isso é muito rico. Então, só tenho te agradecer e dizer o seguinte, pessoal, pessoas, né, como o Roger mostram para a gente, né, aqueles meus 3 públicos, né, eu falo aqui de vez em quando com o jovem, trago professores, falo que de vez em quando, hoje de manhã falei, né, com aquele pessoal aqui do meio que não está muito satisfeito com a vida profissional, quer mudar, e tento falar aqui com a gente, né, nós aqui que somos as pessoas, os 50 a mais, que estamos preocupados com a mudança, mas não com medo da mudança, né, preocupado com a mudança, mas nos preparando para ela. E carreira é isso, caminho é isso, né? Cada um tem o seu, mas a gente pode aprender com os outros e é isso que é o Somos Mais Que. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir a gente. Os cortes do Roger vão estar durante a semana aí nas redes sociais e até o nosso próximo encontro.